Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos preparar sopa de lasanha. Vão ser duas receitas, duas versões, então eu sugiro você assistir o vídeo até o finalzinho. Aqui eu tenho sementes de girassol que estão demolhando por 12 horas. Se você preferir, pode usar castanhas, fica até mais gostoso. Eu vou usar na próxima receita. E é muito importante que você deixe essas sementes de girassol ou as sementes de castanha demolhando. E o que eu fiz aqui foi descartar a água da demolha e agora eu vou acrescentar sementes aqui no meu NutriBullet, no meu mixer. Você pode fazer isso aqui no liquidificador. E aí eu acrescento água e vou bater bem até tá tudo bem cremoso e lisinho, até não ter mais pedacinhos de semente. Fica nessa consistência aqui, tipo um creme bem grosso. Isso daqui, gente, vai fazer toda a diferença nessa lasanha. E agora que eu tenho massa de lasanha e eu vou quebrar em quadradinhos. Se você quiser, pode usar uma massa de lasanha sem glúten, se você é intolerante ao glúten. Eu quebro em quadradinhos assim e depois que cozinhar, ela vai inchar um pouquinho, eles vão ficar bem bonitos. Agora aqui numa panela eu vou dourar alho e cebola. Eu recomendo você usar uma panela bem grande, porque depois que cozinhar fica mais fácil de mexer tudo. E depois que o alho e a cebola já estão bem douradinhos, eu acrescento cogumelos. Os cogumelos aqui é opcional, mas se você tiver eu recomendo, fica um saborzinho bem gostoso. Aí eu dou só uma mexida assim rápida e agora eu vou acrescentar grão de bico cozido. Você pode usar aquele que já vem cozido pronto em latinha ou caixinha ou cozinhar seu próprio grão de bico. Eu tenho um vídeo aqui no canal de como cozinhar grão de bico. E aí eu só misturo e agora eu vou acrescentar sal, caldo de legumes, cúrcuma em pó, um pouquinho de ervas secas e um pouquinho de páprica doce. E agora a gente vai acrescentar água. As proporções que eu estou usando de cada ingrediente estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E por último, a gente vai acrescentar a massa da lasanha. E aí quando começar a ferver, você marca 5 minutos. E sempre mexa de vez em quando aqui, gente, senão vai grudar no fundo da panela. Então fique de olho, cada, sei lá, 1 minutinho, dê uma mexidinha. E depois que a gente acrescentar o creme, isso aqui vai ficar super cremoso. E a massa da lasanha também vai soltar um pouquinho do amido e vai deixar essa sopa bem cremosa. Agora que passou 5 minutos, o meu aqui ficou fervendo 5 minutos, a massa tá meio que al dente. Eu acrescento brócolis. Se você não quiser acrescentar brócolis, pode acrescentar coisas como couve-flor ou abobrinha, também fica gostoso. E aí o creme de girassol, ou se você fizer o de castanhas. E aí você mistura de novo, mistura bem para também soltar um pouquinho assim a massa da lasanha. E deixa ferver por mais ou menos uns 3 a 4 minutos. Até você ver que a mistura ficou bem mais cremosa e a massa da lasanha tá bem macia. Aqui eu só tô acrescentando um pouquinho de suco de limão, porque acho que dá uma acidez gostosa. E aí no final eu só finalizo com um pouquinho de salsinha. A minha nesse ponto aqui tava perfeita. A massa da lasanha tava bem macia e a mistura tava bem cremosa. E também depois ela vai ficando um pouquinho mais grossinha à medida que vai esfriando. E ficou cremosíssimo, gente, muito bom mesmo. Sirva quente, porque depois que esfria perde um pouquinho nessa cremosidade. Eu tinha um pouquinho de um queijo vegano, tô acrescentando aqui por cima e aí um pouquinho mais de salsinha. E a próxima sopa é uma sopa de lentilha rosa ou vermelha, também super cremosa, com espinafre. Aqui a gente vai começar preparando o creme de castanhas. Então, como eu disse antes, você pode usar castanha ou semente de girassol.
Eu acho que com castanhas fica mais gostoso. E aí eu deixo elas demolhando por mais ou menos de 4 a 6 horas. Depois eu bato elas com água até ficar super cremoso, até ficar esse creminho aqui. E depois que eu fiz o creminho de castanhas, eu vou aqui dourar numa panela grande cebola e alho. Eu tô usando azeite de oliva para dourar essa cebola e esse alho, mas você pode usar outro óleo se você preferir. E depois que a cebola e o alho já estão bem douradinhos, eu acrescento pimentão vermelho e cenouras cortadas em pedaços bem pequenos e água. E aí eu vou acrescentar aqui também sal, caldo de legumes, ervas secas e um pouquinho de açúcar, porque a gente vai acrescentar tomates aqui para quebrar um pouquinho a acidez do tomate. E depois eu tô acrescentando aqui tomates picados de lata. E aí eu misturo e eu vou deixar isso aqui ferver por mais ou menos de 3 a 4 minutos, só para a cenoura amaciar um pouco. A cenoura, ela demora um pouquinho mais que os outros ingredientes para ficar macia, então eu prefiro deixar essa aqui cozinhar primeiro por uns 4 minutinhos. Agora que essa mistura aqui cozinhou um pouco, a gente vai acrescentar lentilha vermelha ou lentilha rosa. Essa lentilha aqui, ela cozinha super rápido, então não precisa deixar demolhando. E depois eu acrescento a água e aí eu misturo e quando começa a ferver, eu acrescento lasanha quebrada em pedaços, massa de lasanha, como a gente fez na receita anterior. As quantidades que eu tô utilizando aqui estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Misturo e vou deixar isso aqui ferver por em média 7 minutos. E como na receita anterior, mexa de vez em quando, senão a lasanha vai grudar no fundo da panela e vai queimar, ou ela vai grudar tudo e ficar tipo uma bola. Então não esqueça de mexer de vez em quando. Aqui para mim, depois de 7 minutos cozinhando, então a partir do momento que começa a cozinhar, marque 7 minutos mais ou menos. A minha lasanha já estava quase bem macia, a lentilha também já estava macia. E eu vou acrescentar o creme de castanhas e a mistura vai ficar ligeiramente bem cremosa. Se necessário aqui, se você quiser uma mistura mais líquida, acrescente mais água. E também não esqueça de provar o sal. E eu também estou acrescentando aqui espinafre, é opcional, você também pode acrescentar salsinha, cebolinha. Eu misturo e deixo só cozinhar por 1, 2 minutinhos e tá pronto. Se nesse ponto aqui a sua lasanha ainda não tá bem macia, só cozinhe por um período maior. E não esqueça de mexer, porque a lasanha facilmente gruda no fundo da panela. E aí é só você servir ela quente. Essa aqui não ficou tão líquida como a anterior, mas aí é só você ajustar a quantidade de líquido, mas ficou maravilhosa, super recomendo também. E isso então era tudo que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.